Muy buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. Bienvenidos a nuestro webinar. Solicitamos amablemente apagar sus cámaras y silenciar sus micrófonos para esta sesión. Recuerden también la sesión de preguntas y respuestas se hará por medio del chat y así pueden escribir sus preguntas y pronto se las responderemos. SUME nace en 2011 a través de un grupo de empresas, organizaciones y organismos internacionales que deciden unir esfuerzos para mejorar el escenario de la sustentabilidad en México. Somos una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, somos un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Ofrecemos las herramientas y conocimientos necesarios para sensibilizar al público a través de webinars, cursos, talleres, mesas de trabajo, discusión y eventos. Y es por eso que el día de hoy nos acompañan nuestros amigos de Rainbird, miembros activos de SUME y empresa líder mundial en la industria del riego, con la gama más amplia de productos para granjas, campos de golf, instalaciones deportivas, desarrollos comerciales y hogares en más de 130 países de todo el mundo. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestro querido ponente del día de hoy, José Giacoya Neto, gerente internacional para Latinoamérica de Rainbird. José es ingeniero agrícola con una maestría en irrigación y drenaje y en Commercial Management de la Ohio State University. Con más de 25 años de experiencia en riego tecnificado para paisajismo y áreas deportivas. Fue responsable de la implementación del programa de entrenamiento Academia Rainbird en el año 2000, el cual ha capacitado más de 1,500 profesionales del riego en Latinoamérica. José es colaborador recurrente para revistas y websites especializados en riego, adicional a continuas participaciones como orador invitado en congresos, seminarios y entrenamientos. Dentro de sus principales logros en la industria se encuentran el diseño y asesoría de proyectos de riego que han sido instalados en áreas públicas en más de 8 países, destacando especialmente los 11 de los estadios utilizados en el Mundial de 2014 y más recientemente el Parque del Camino del Rosario en Brasil. Bienvenidos a nuestro webinar. Dejo con ustedes a José, quien dará inicio a esta sesión. Adelante, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Es un honor estar aquí de nuevo con SUME y hacer esta presentación. Yo hablo siempre que cuando nos invitan a alguna presentación y cambian los temas, nos hacen hacer una investigación nueva y con eso tenemos siempre como aprendizaje para pasar la mensaje a todos y un poco de la experiencia que tenemos por eso. Es un honor de nuevo estar aquí con SUME y yo también aquí en Rainbird tengo en Estados Unidos, donde vivo, yo tengo la participación directa con Green Building Council Estados Unidos, donde soy lo representante de Rainbird. Bien, voy a hablar de riego hoy, ¿verdad? Entonces, la importancia, lo que es agua. Mucha gente, yo puse ese mensaje, ese concepto aquí en el inicio, porque es un líquido vital para el desarrollo de plantas y conducción de nutrientes. Ese es el concepto de agua para la producción agrícola y desarrollo de las plantas. Entonces, nosotros necesitamos de verde para vivir y la agua nos trae más verde, nos trae ambiencia y nos trae calidad de vida. Donde vivo, yo vivo en una ciudad que se llama Tucson, en Arizona, donde la compañía eléctrica vende un kit árboles. Ese kit árboles es para que usted ponga árbol en su casa, genere sombra y ahorro de energía eléctrica. Con eso, obviamente, tiene que tener riego. Esos son los factores climáticos que gostaria de compartir con ustedes. Lo que es, cómo está el estrés de agua en el mundo hoy. Mira que México, Perú, en nuestra región, está en Estados Unidos también, el estrés de agua está creciendo y está atingiendo una área muy fuerte en todo el mundo. Entonces, tenemos que estar muy preocupados con el uso inteligente de agua y la importancia de hacer una cosa sustentable, una instalación sustentable, donde tenemos el mejor uso, más eficiente de agua, que nos genere un paisajismo bueno. Y la importancia de la agua en el paisajismo, porque el paisajismo hace un control de microclima. Porque, ¿lo que significa microclima? Como hablé hace un rato, si yo pongo árboles, si yo cambio la paisaje, si yo cambio
la naturaleza en nuestro proyecto o en nuestra instalación, yo tengo un mejora de microclima. Un otro punto es un control de propagación de polvo y humedad del aire. Entonces, ayer estuvimos en un otro evento que se llamó una cosa interesante, lo que es evento efecto oasis. Lo efecto oasis es generado cuando tengo agua, que sea una piscina, una laguna, o mismo las plantas con transpiración cerca de otras plantas, y ellos tienen un efecto de una mejor humedad relativa del aire, mejor salud y una mejor capacidad de desarrollo de la planta en ese local. Entonces, es muy interesante la importancia del paisajismo, no solamente como un factor de belleza a la propiedad. Y después de la pandemia, los jardines también tienen un efecto sobre la salud. Los jardines son entretenidos, o sea, los jardines salieron del lado de fuera y se quedaron también en la parte interna de los ambientes, porque los jardines, mira ese niño aquí mirando la planta por ese techo de vidrio, y acá afuera la gente caminando en un ambiente muy agradable. Entonces los jardines son sanadores. Los certificadores de tecnologías para ahorro de agua, eso no son certificaciones sostenibles, son las entidades que certifican los fabricantes de riego automático. O sea, cuando nosotros tenemos una certificación de WaterSense, un sello WaterSense o Watermark, o mismo de Green Building, significa que nuestros productos tienen una certificación y se pueden generar más créditos para obtener puntos y una certificación, porque ya son productos comprobados que generan ahorro de agua o hacen el uso inteligente del agua. Aquí un ejemplo que nuestro amigo Sebastián Reis de Chile hizo un excelente trabajo y está trabajando muy cercano de la gente de Chile, el GBC de Chile, donde tiene el portal verde, y ese portal verde tiene las fichas técnicas de los productos, donde nosotros con un trabajo voluntario hicimos las especificaciones y las fichas para riego efectivo, riego inteligente para instalaciones donde ellos están buscando certificación LEED o certificación CITES o EDGE, cualquier una de ellas, mas principalmente a la certificación LEED. Aquí también un otro trabajo muy interesante que fue hecho, es un manual de manual de elementos urbanos sustentables, donde ese tomo específicamente, tomo 3, aquí está el link para que ustedes hagan lo download si quieren. Tome luminarias, material vegetal y sistemas de riego eficiente, donde tuvimos también nuestra participación. La Infraestructura Verde Minbu, también de Chile. Y acá yo puse una normatización, es una normatización interesante que viene de techos verdes, mas es aplicada a todo el sistema de riego. Es una normatización que se llama NCAH 3626-2020, que son un proyecto de riego. ¿Cuáles son los factores de éxito? Primero, el diseño arquitectónico, el paisajístico y de riego deben trabajar de la mano en el proyecto. Lo que pasa hoy es que muchas veces se deja el riego como la última etapa o se hace la arquitectura completamente desconectada del paisajismo y también que está desconectado del riego. Esos 3 tipos de proyectos, especialmente en hotelería y hospitalidad, tienen que estar conectados, porque eso es muy importante, que hay un montón de interfaces que tenemos que estar de pronto y listos. Por ejemplo, verificación de cruces, existencia de energía eléctrica, comunicación hidráulica y pasajes existentes. Después, segundo, diseño vegetal y profundidad de suelo para definir mejor el sistema de riego. En construcciones de hoteles y resorts, muchas veces, cuando se habla de profundidad de suelo, la gente no piensa cuál es la importancia de eso, mas hay una importancia fuerte, porque hoy nosotros tenemos techos verdes, tenemos jardines que están sobre un parqueo, un estacionamiento, y tenemos que entonces conocer porque cuál tipo de planta, cuál tipo de riego que nos cabe en una situación como esa. Sistemas de drenaje eficientes es muy importante, no se puede olvidar de la drenaje. Y después del sistema listo, es estrategia de mantención. ¿Cómo vamos a mantener ese sistema? ¿Cuáles son las facilidades? Imagina un hotel, yo no puedo tener gente haciendo reparos en los sistemas de riego todos los días.
Yo no puedo tener gente en un momento de vacaciones o en un momento que los niños están haciendo una clase o jugando, entreteniéndose, y tener gente a lo medio de eso haciendo un reparo y una tubería. Entonces, más que eso todo junto, una empresa capacidad de riego que tiene capacidad de hacer una buena instalación, construcción y mantención. La palabra que dejamos aquí, water management, que es el manejo de agua, es una cosa muy importante, y vamos a pasar aquí a ustedes algunos detalles, algunas ideas y los productos, las tecnologías más nuevas que estamos utilizando. Mejoras simples que pueden hacer una gran diferencia en el sistema de riego. Bien, tenemos que pensar que los sistemas de riego muchas veces ya existen. Por ejemplo, en México, la zona turística de México y tiene un montón de sistemas de riego ya instalado, grandes sistemas. Mas, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar un sistema que existe? Hacer los riegos solamente al tiempo adecuado. Voy a volver en ese tema en un ratito. No exceder los riegos. Se ve mucho desperdicio de agua, mucho exceso de agua. Utilizar los productos correctos. Hay gente que piensa que un producto solo serve a todo. Mantener la agua en su lugar. Yo siempre hablo que riego de jardines tiene que caer en los jardines, y no en gente, y no en pared, y no en coches. Y actualizar los jardines. Los jardines cambian por la edad del jardín. Tenemos que hacer cambios, actualizaciones. Eso es muy importante, hacer siempre una renovación. Entonces, el riego eficiente puede ser implementado total o en estágios. Eso es muy importante porque muchas veces en la actual situación que tuvimos ahí con crisis de COVID y otras cosas, muchas veces la gente no empezó a implantación de un proyecto, mas de verdad podría hacer un proyecto con una torre, por ejemplo, y deja la otra torre para 2 años después, así por ejemplo, o el otro edificio. Una significativa oportunidad de conservación. Los beneficios de un riego eficiente se pueden ser percibidos inmediatamente. Si usted no tiene riego, o si usted tiene un riego malo, los beneficios son muy fáciles de percibir. Y para tener un riego eficiente tenemos necesidad de 5 componentes esenciales. Especificación, que mucha gente salta ese punto. Lo que es especificación es hacer un análisis del proyecto arquitectónico, el proyecto de paisajismo, para verificar cuáles son los productos más recomendados. Diseño, productos, instalación y utilización y mantenimiento. Esos son los puntos claves, componentes esenciales para un riego eficiente. Entonces, el control y optimización del riego tecnificado para áreas de hospitalidad. Primero, los emisores apropiados. Y cuando se menciona a emisores apropiados, vamos a ver durante nuestra presentación que los emisores apropiados tienen relación con la utilización del paisajismo. Planeación. ¿Cuál es el plan de instalación? ¿Cómo vamos a utilizar el riego? Automación y control. ¿Cuáles son la automación y los controles necesarios? Control de variables atmosféricas. Esa ET es la evapotranspiración, que es la pérdida de agua por transpiración de la planta y evaporación directa del suelo. Y sensores para tomar decisiones. Esos son los 5 puntos que vamos a hablar hoy en nuestra charla. Y vamos, antes de más nada, una cosa que mucha gente se olvida en un proyecto de riego, que es el concepto de ventana de riego. Ventana de riego es un número de horas disponibles por día para que se ocurra el riego. Esa es la primera definición a ser hecha. Se recomienda un proyecto de hospitalidad el máximo de 8 horas al día. Yo siempre hablo que el riego no es la estrella del paisajismo. El paisajismo es la estrella principal. Nosotros somos los secundarios. Entonces, el riego no tiene que... Yo hablo que un buen sistema de riego es cuando no se ve el sistema de riego. Si el sistema de riego está siempre escondido, muchas veces ele tiene un efecto estético interesante, mas lo mejor es que funcione por la noche, cuando los hóspedes, la gente está durmiendo y no se ve. Cuando se despierta a la mañana, el jardín está lindo y listo. Vamos a empezar entonces a hablar de los emisores. Vamos a primero los emisores más populares, que son los dispersores sprays. Aquí tenemos los 4 tipos de elevación. Mira aquí, los dispersores sprays, ellos tienen un vástago que sale del suelo y tiene una altura de acuerdo con la vegetación. Entonces, de acuerdo con la vegetación, yo tengo una altura de elevación. Por ejemplo, para césped cubre suelo, yo tengo 10 centímetros.
Y una cosa que no se recomienda, y gracias a Dios está saliendo de mercado, así muchos países, la gran mayoría de los países no se usa más, son los aspersores de 2 pulgadas. Te cuento que eu conozco solamente 2 países no mundo que siguen utilizando aspersores de 2 pulgadas, mas é uma pessoa que sigue em desuso exatamente por uma questão de manutenção. Como o vástago é muito curto e o césped sempre cresce muito, especialmente em épocas que não se pode cortar todos os meses o césped, e ele se queda como não vence a altura. Então, se recomenda utilizar riego com vástagos a partir de 10 centímetros. Esse é o mais recomendável. E, obviamente, o produto varia por tipo de paisajismo. Então, aqui uma foto que mostra bem o problema de ter aspersor de 2 pulgadas instalado, que ele basicamente se desaparece no meio da vegetação, e eu tenho um problema de aplicação de uniformidade de água. Agora vamos ver o correto. Aqui me gusta muito essa entrada, que é, eu tenho aqui um aspersor que sube 12 pulgadas para vencer a vegetação, acá também, acá eu tenho outro, e aqui eu tenho um de 4 pulgadas que está sendo riego de la césped ou de la zacate, e nesse exemplo. Aqui uma outra visão dessa entrada, e temos aqui um aspersor com vástago de 12 pulgadas, 2 de 4. Então, esse seria uma boa especificação, um bom desenho de acordo onde os produtos de riego estão acompanhando o tipo de planta, a arquitetura da planta do jardim. E agora imaginem vocês, vamos falar de um hotel, e eu também tenho que proteger os hóspedes, e eu tenho um problema, por exemplo, que sacar uma boquilha de um aspersor. E nós temos um modelo de aspersor que tem um torpedo interno, que esse torpedo, uma vez que se saca a boquilha, esse torpedo sube e faz uma restrição de fluxo de água para que nós não tenhamos uma perda de água muito forte quando se saca uma boquilha ou quando se rompe um aspersor. Infortunadamente, há vandalismo, há problemas que gente, muitas vezes, os próprios gente que está no hotel, se roubam uma boquilha, não sei porquê, mas hace isso. Então, você imagina um sistema, vocês estão mirando aqui na pantalla, aqui eu tenho o suelo, aqui o pasto, o zacate, o aspersor funcionando muito bem, e uma pessoa rouba, saca uma boquilha. Aí eu tenho uma fuga de água, desculpa. Eu tenho uma fuga de água, o torpedo se vai arriba e há uma restrição de fluxo e os outros aspersores seguem funcionando muito bem. Agora imagina se eu não tenho isso e eu vou ter sacamos a água, eu tenho uma fuga muito elevada e com isso cai a performance do sistema e também tenho o problema de um acúmulo de água, encharcamento e muitas vezes essa água sai por os caminhos que existem no hotel. Então, esse seria um exemplo de uma especificação de um produto onde podemos ter o risco de se saca uma boquilha, se rompe uma boquilha. Os aspersores sprays que têm SAM PRS, que são válvulas de retenção e reguladores de pressão e reguladores de fluxo, como esse torpedo que comentei, eles já têm o selo WaterSense, e são recomendados para construções sustentáveis. Então, muito recomendado a construção de hotéis que estão sob certificação também. Vamos falar um pouco agora das boquilhas. Aqui um exemplo de uma boquilha de ângulo fijo, em 180 graus, e como comentei, estão sendo riegos solamente nos jardines, não fora dos jardines. Aqui um outro exemplo de um aspersor de 4 pulgadas, com o vástago fora do pasto. Esse aqui é um aspersor de alta eficiência, de boa aplicação de água. Existem boquilhas que são ajustáveis, e eu posso ajustar o ângulo de acordo com a forma da área. Aqui um exemplo de uma entrada de um resort, onde tem um jardim que não tem um ângulo muito definido, onde é exatamente um exemplo onde tenho que utilizar boquilhas com ângulos ajustáveis, como temos aí. Temos depois uma boquilha que se chama boquilha rotativa, que é uma boquilha que me encanta e uma boquilha que está crescendo demasiado em mercado, porque uma que tem uma excelente uniformidade de aplicação de água, aí essas são codificadas por colores, como temos aí na pantalla, e é uma boquilha que gira a torre, como temos aí, e cada salida de jorro de água, temos um ângulo, e por isso temos uma muito boa uniformidade de aplicação de água. Então, me encanta essa boquilha. Aqui ela está em câmera slow motion, câmera lenta, e acá eu tenho ao lado um vídeo de um projeto maior, com a rotação e a velocidade,
Me desculpa por el vídeo que está, mas esse também é uma estrada, uma calle de entrada de um resort, e onde estamos aí testeando essa área toda, e uma boquilha que chama muita atenção por sua beleza em funcionamento e sua eficiência em situações de viento, principalmente a los hoteles e resorts que estão al mar, que têm muito viento, é uma boquilha recomendada isso. Aqui um close, mais cercano como ela funciona. E agora, antes de mais nada, eu sempre hablo desse detalhe de instalação, mas me envolvo sempre porque é muito importante como fazer a instalação de um aspersor em um projeto. Eu nunca posso poner o aspersor diretamente na tuberia, porque senão a tuberia se rompe. E esse ruído que escuchamos, que parece um vidro, de verdade não se escucha isso porque a tuberia está enterrada. E acá eu tenho, por exemplo, uma rueda, uma rodilha de um coche, e aqui eu tenho uma rodilha por arriba do aspersor com um flexível. Ou seja, a instalação do flexível é muito importante. Lo que é um flexível? Esse é exatamente o que vocês não podem fazer nunca. E aqui seria a maneira correta de onde eu tenho uma tuberia enterrada de PVC ou de polietileno, e aqui o flexível que leva água até o aspersor. Aqui uma foto, um corte enterrado, onde eu tenho a tuberia de PVC e o flexível com aspersor, e aqui tem o riego. Essa é a maneira correta de fazer uma instalação de todos os aspersores que existem, não somente os sprays. Perfeito? Esse vídeo me gusta muito, que é exatamente um hotel chico, isso é na região serrana de Brasil, de la Sierra, onde eles estão fazendo uma nivelação com arena e usam um compactador. Mira que o aspersor está aqui no suelo e o compactador passa por arriba e há amortecimento do aspersor. Isso é muito importante. Então, me gusta desse vídeo porque mostra imagina se eu tenho esse aspersor diretamente al coisa e aí romper a tuberia, e aqui não se passa nada. Então, esse é um detalhe muito importante de instalação, porque quando eu não tenho o flexível e tenho algum impacto, passa como temos aqui. Se rompe o PVC e temos uma fuga de água, um reparo, uma manutenção muito mais custosa, muito mais frequente. Vamos passar agora ao riego de baixo volume. Los riegos de bajo volumen, como el nombre dice, son riegos, sistemas de riego que salen poca agua, bajo volumen de agua. Y antes de más nada, cuando hablamos de bajo volumen de agua, tenemos que pensar en filtraje. Filtraje es muy importante. Y aquí comparto con usted en la pantalla un tipo de filtro, que es un filtro que mucha gente cuando está haciendo mantención de sistemas de riego nos pregunta, ¿cuándo que tengo que hacer una limpieza en un filtro? Y la respuesta es siempre la misma, depende de la calidad de agua, depende de un montón de detalles, y el equipo de mantención se queda un poco perdido. Y en ese filtro tenemos la ventaja que yo tengo ese punto verde, y ese punto verde se cambia a rojo cuando el filtro necesita limpieza. Entonces, es una manera fácil de mantención y de efectividad de trabajo de mantención en un sistema de riego cuando yo tengo que hacer la limpieza de los filtros. Ahora, Rainbird, nosotros tivemos un lanzamiento en un filtro año pasado, en 2021, que es ese filtro, que es un filtro que también toma la medida del caudal. Nosotros tenemos entonces la cantidad de agua que está pasando por el filtro. Ese producto recibió un premio con el producto más innovador de riego del año pasado. Y ese filtro tiene una cosa interesante porque nosotros podemos chequear el punto bueno, o sea, el caudal bueno, e o que está abaixo desse caudal significa que está passando pouca água no sistema, e pouca água no sistema significa que estamos com riegos tapados, boquilha tapada, ou há suciedade em nosso filtro. Então, filtro sucio, temos o mostrador por debaixo do ponto verde. E quando o filtro tem uma fuga, por exemplo, se roubou uma boquilha, ele tem também uma caudal maior. Então, com esse filtro, não somente temos a garantia da filtragem da água, mas também diagnósticos do que passa na zona de riego. Porque as zonas de riego de baixo volume, muitas vezes estão enterradas, não se vê onde está saindo a água. E esses são os emissores pontuais desse sistema,
Por ejemplo, tenemos acá los goteros de botón que son autocompensados y sale una cantidad de agua a cada gotero, 2 litros por hora, 4 litros, 8 litros por hora. Ese producto es muy utilizado. Aquí teniendo un videocito corto para ustedes entiendan lo que es autocompensado. Mira la cantidad de agua que está saliendo en ese gotero. Ese aquí está en un muro verde. Y ese otro sale otra cantidad de agua, un poco menos de agua, y ese gotero está en una maceta. Eso sería, por ejemplo, 2 plantas con 2 necesidades diferentes y conectadas a la misma línea de agua, todavía cada una recibe la cantidad de agua que es especificada. Esos goteros de botón se usan mucho en muro verde también. Aquí un ejemplo de lo que está dentro del muro. Tenemos la línea de manguera y tenemos una microtubo con el gotero en la punta haciendo riego a cada maceta en ese muro verde. Un otro sistema muy importante en hoteles, principalmente porque es un sistema de aeración para árboles y arbustos, que es ese producto que está aquí en la pantalla. Ese producto se pone interno a ello burbujeadores, como estamos ahí en la pantalla, y ello es instalado en nuestro sistema. De esa manera, ele tiene un cilindro, que es una malla, que se queda vacía, ele se queda enterrado con esa tapa en el suelo, por aquí entra agua. Entonces, aquí está un esquema de la instalación. Yo tengo un árbol, por ser una palma, la línea de agua y los RWS o los sistemas de aeración y riego están aquí. Aquí un ejemplo de una instalación. Ese solamente para más una ilustración, yo tengo el emisor de agua en la punta. Ese emisor, la agua escurre por la pared del cilindro y hace ese bulbo mojado o bulbo húmedo que nos garantiza agua a los árboles, y eso por ninguém ver nada de fuera de la tierra. Y tenemos también troca de gases, lo que ayuda al desarrollo de la planta. Entonces, esa es solamente una foto para mostrar el tamaño, más o menos, de las dimensiones de ese producto. Aquí sería el mayor. Tenemos 3 tamaños y se puede poner más o menos como estamos aquí, 2 en un árbol. Y eso te puede cubrir, porque de verdad, como ya hablé, cuanto menos se ve el riego, mejor. Y el riego está pasando y no hay ninguém ve agua saliendo, y la árbol está muy feliz y tiene aire en la zona radicular y también agua. Ahora, un producto que es muy importante y cada vez crece la utilización, principalmente en hoteles, y es un producto que tiene un rendimiento en aplicación de agua, son los tubos de goteo XFS, que son goteros, manguera de goteo que se usa enterrada, subterránea. Esa manchita aquí son los goteros, y ello viene de fábrica con espaciamiento de 30 centímetros, y el gran secreto de esa manguera es que existe una plaquita de cobre interna, y esa placa de cobre es el gran segredo de no dejar que las raíces tapen la salida de agua, porque el cobre es un repelente natural de raíces. Entonces, el cobre y una solución de suelo como esa mantiene las raíces fuera del hueco, no se tapa nunca el gotero, y eso se dura por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es importante? Una cosa es la certificación LEED de Green Beauty Council, solamente en el uso de crédito de eficiencia del uso de agua, el crédito 1,1 de la certificación 4,1, la reducción de 50% del consumo de agua, 2 puntos. Es el producto que tiene más eficiencia de aplicación de agua. ¿Y cuál es la vida útil de ese producto? Imagina, si yo pongo ese producto funcionando 45 minutos por día, 4 días por semana, y ele puede pasar de 16 años de durabilidad. Entonces, es un producto que tiene una durabilidad increíble. Aquí tenemos modelos, como también son emisores autocompensados. Esos emisores autocompensados, cada manguera tiene una identificación por franja de colores, y 1,6 litros por hora, 2,3 litros por hora, 3,4 litros por hora. Esos serían los modelos que existen exactamente de acuerdo con la necesidad de agua que tengo por tipo de planta, arbustos o cubresuelo. La distancia entre líneas es una manera muy sencilla de hacer la especificación. De acuerdo con tipo de suelo, por ejemplo, si es una arcilla o silte o arena, yo tengo que poner el espaciamiento entre mangueras enterradas más cercano. Entonces, puedo decir que con arcilla puedo llegar hasta 60 centímetros y con arena hasta 45, siendo que el mínimo son 30 centímetros. Y la profundidad
que está aquí de 11,5 centímetros, es para grama, zacate, pasto o césped. Ahora, si eu estou trabalhando com arbustos, eu puedo poner ele mais enterrado sem problemas. Aqui um exemplo de um projeto de um hotel. É um hotel que ganhou um montão de prêmios internacionais. É um hotel que se chama Solaz, na cidade de Los Cabos, México. Esse projeto, vamos falar de todos esses techos verdes, toda essa vegetação, todo isso tem mangueira subterrânea. E, de verdade, que a gente que está nessas habitações por aqui, eles miram o techo da habitação de baixo. Então, é muito interessante que quando você chega ao hotel, o que se vê é puro verde, não se vê os edifícios. É um hotel muito interessante o conceito de projeto. Para lo tanto, quando tenho diferenças de nível, temos necessidade de ter um tubo de goteo que não sale água depois que sela o riego. Exatamente porque eu tenho que retener água. É como se tivesse cada goteiro, cada salida de água tem uma válvula que se cerra depois do riego e mantém toda a tuberia llena. Uma aplicação, um exemplo de uma aplicação de que seria o goteo subterrâneo em um arbusto, temos aqui a pantalla, onde basicamente não se vê o riego, solamente a umidade do suelo. Aqui um exemplo de um muro verde, com aqui uma foto por arriba, onde se vai ponendo uma mangueira em los bolsos e depois põe na planta, e com isso temos a proteção que não entra raízes. Aqui o muro verde listo, é uma foto muito linda. El paisajista que hace isso se chama Carlos Granada de Brasil, um grande amigo. E as aplicações, então, para o riego subterrâneo é a viabilidade de riego em locais onde poderíamos fazer a irrigação sem utilização de bombeiro, rapidez e baixo custo de instalação, diminuição de vandalismo. Vamos falar de isso um ratito para vocês. Redução do custo final de grandes projetos comerciais e riego de techo verde. Imagina, essa é uma especificação que se usa para caminhos e áreas de alto tráfego. Em um hotel, um resort, onde seria recomendado utilizar o riego de baixo volume? Seria nesses tipos de áreas onde eu tenho calles, eu tenho uma franja de jardins, eu tenho uma pista de correr, uma ciclovia. Todos são áreas que têm alto tráfego de gente, e com isso eu não quero que o riego se prenda e se morre uma pessoa, e também não tenho que evitar que a gente que haga vandalismo. Então, esse seria um exemplo de uma instalação geralmente se recomenda pôr riego aqui, e uma franja de segurança, onde pode se quedar de 3 a 4 metros, por exemplo. Aqui um exemplo de um canteiro de forma circular, onde eu puse uma espiral de riego subterrâneo, depois de sua etapa, exatamente cerca de uma piscina, uma alberca de um hotel. Aqui um montão de aplicações, caminhos entre habitações, cerca também de novo da alberca. Aqui não se cerrou a vegetação toda. Então, aqui antes e depois que se cerra a vegetação, é incrível como cambia a imagem, é muito interessante. E, de novo, o goteo autocompensado enterrado tem 95% de eficiência de aplicação de água, sendo que a pior eficiência de aplicação de água está com 30%, que é o riego manual com mangueira, e cada tipo de emissor tem sua eficiência. Okay? Essa é uma tabla que vem exatamente da certificação dos créditos de avaliação de riego de LEED e também da certificação CITES. E depois temos que setorizar. Esse é o segundo ponto de um riego sustentável, como fazer a sectorização dos sistemas de riego. É muito importante que tenhamos na cabeça por que temos que ter sectores. A razão é projeto mais adequado ao paisajismo e ao microclima. Projeto mais econômico em custo e em instalação. Reduzir consumo de água e energia. E para fazer a sectorização, as zonas de riego de um sistema, temos que ter, por exemplo, critérios topográficos, taludes com áreas planas. Os taludes é uma parte crítica em um projeto de irrigação de paisajismo. Onde há talude, sempre temos que tomar mais cuidado e muitas vezes é o maior recto em um projeto de riego. Depois, critérios paisajísticos, tipos de planta. E aqui vem um ponto importantíssimo na parte de hospitalidade,
que é a utilização do paisajismo. O que significa isso? Há paisajismos em um hotel que são, por exemplo, uma área de césped onde há os juguetes de niños. Há outras áreas que são techos verdes, há outras áreas que são áreas que à noite a gente tem mesas por ali para cenar, etc. Então, cada utilização do paisajismo requer uma maneira específica de fazer riego e uma emissora apropriada para isso. E depois temos os critérios arquitetônicos de microclima. Áreas sombreadas com áreas expostas, áreas úmidas com áreas secas, áreas internas com áreas externas. Mira como é importante, então, a integração do projeto arquitetônico com o projeto de riego e também com o projeto de paisajismo. Ou seja, não há como caminhar, não são disciplinas aisladas, essas cada uma tem que estar conectada em la outra para que se genere a coisa mais eficiente possível. E eu sempre pergunto aos arquitetos, aos paisajistas, a gente de riego, ¿usted já se preocupou com sol e sombra em seus projetos? Ou seja, a sombra, ela se move ao longo do dia e muitas vezes ao longo do ano. Então, aqui eu puse para vocês 3 exemplos do ângulo de entrada do sol em uma propriedade. Em uma cidade como Rio de Janeiro, em Brasil, eu tenho uma variação de ângulo de entrada de luz 22 graus. Em Porto Alegre, ao sul, que também pode se considerar como Argentina, Chile, eu tenho 30 graus de variação de entrada de luz. Enquanto estou muito cerca do Equador, por exemplo, Cancún, eu tenho uma variação de entrada de luz muito pequena. Então, esses são critérios muito importantes para nós em conhecer o movimento do sol ao largo do ano. E aqui, por exemplo, seria uma casa, eu não quis pôr um hotel para não quedar muito complicado, mas uma planta sempre um mapa de um projeto paisagístico deve conter o norte, onde está a posição norte, para que nós conheçamos onde o sol arranca, onde sol da manhã, sol da tarde e variação de ângulo. Então, nessa casa, por exemplo, eu tenho lá do leste acá, então, sol pela manhã está na piscina e sol da tarde está na frente da casa. Eu tenho aqui uma área de muro, uma cerca viva, perdão, e muro, e acá eu tenho muro com parede. Então, eu tenho que verificar o microclima e também tenho um jardim interno nessa casa. Então, eu tenho que separar as áreas, as zonas, por microclima. Então, solamente nessa casa eu tenho 5 microclimas. Imagina, então, um hotel, um resort, a quantidade de microclimas diferentes, a quantidade de zonas de riego específicas que eu tenho para atender a situação de microclima. Quem hace a divisão dos sectores são as válvulas solenoides, que são como torneiras ou como grifos que se abrem de maneira automática, conectadas de maneira elétrica, conectadas a um controlador. Então, há válvulas para todo tipo de aplicação, há válvulas para aplicações residenciais e válvulas para aplicações comerciais, e exatamente nossos hotéis, nossos resorts, a parte hospitalaria está toda conectada com as válvulas comerciais. E sempre eu pongo uma coisa importantíssima, como fazer o empalme. Esse é um ponto clave de uma instalação e durabilidade para fazer os empalmes dos hilos, sempre utilizando o que chamamos de conector blindado ou conector submersível. Esse conector tem uma grasa ou um silicone interno, e esse silicone interno eu pongo os hilos conectados para que eles se quedem 100% blindados e a prova de água. Aqui um exemplo de um conector instalado em uma cajita de válvula, então solamente com 3 cables ou 2 cables. Essa é uma norma técnica muito importante de seguir. E aqui um exemplo de uma válvula instalada em uma caja apropriada, com grava no fundo para permitir a drenagem. Aqui outro exemplo de uma instalação de válvulas em uma caja. Aqui se puse uma manta geotêxtil, que me gusta muito essa instalação, e porque com isso, quando um ano depois eu volto acá para fazer manutenção e abrir a caja de válvula e eu tenho as válvulas, eu tenho como fazer manutenção se necessário, e assim seria uma caja cerrada antes de poner o suelo. Para cada tamanho de válvula, para cada necessidade, temos cajas plásticas, de acordo com o tamanho e a necessidade. Essas cajas plásticas não são utilizadas solamente para riego, são também utilizadas para hilos, para dados, para qualquer coisa que vamos fazer, conexões elétricas ou
mismo hidráulicas. Vamos a hablar un poco ahora de automación. Y la automación es muy importante también por tipo de automación, esa eficiencia de control de riego, la tabla LEED, que nos muestra cuál es el ahorro estimado de agua por arriba de un riego manual. Entonces, un controlador electrónico tenemos 10% de ahorro. Controlador electrônico, mais sensor de umidade do suelo, mais sensor de lluvia, mais evapotranspiração, 40%. E o completo, que seria o controle central, sensor de flujo, evapotranspiração automática e sensor de umidade, hasta 60%. Vou explicar um pouco de cada componente e agora na sequência para que vocês tenham o conhecimento disso. Também, de novo, busquem sempre produtos certificados EPA. EPA é a Agência de Proteção Ambiental de Estados Unidos, que prueba los productos para chequear si están correctos, están bien. Entonces, aquí un ejemplo, que un controlador con conexión por teléfono más un sensor de lluvia automáticamente ya tiene la certificación WaterSense de EPA. Entonces, para definir un controlador, la automación de riego, tenemos que chequear la ventana de riego, lo que es la eficiencia y que no haya exceso de riego. El controlador automático está ahí y los controladores tienen capacidad de programas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un programa que voy a usar las zonas de sprays, que voy a poner agua solamente el lunes. Acá yo tengo un programa de goteo que va a aplicar agua del lunes, de martes hasta viernes. Y yo tengo un de rotores que se aplica agua lunes, martes y viernes. Y yo tengo aquí un otro rotativo solamente martes hasta sábado. Entonces, esa flexibilidad de programación es muy importante para nos ayudar a aplicación de agua y hacer el gerenciamiento del sistema. Cada controlador también tiene una cantidad de programas. Tenemos controladores a batería que son muy populares en México. Y yo hablo que controlador a batería es una solución cuando no hay cómo hacer riego. La recomendación es no utilizar controlador a batería en resorts y en hoteles. Eu sei que existe cultura em alguns países de utilizar isso, mas o riego muito mais eficiente quando podemos controladores eletrônicos, porque eu tenho muito mais capacidade de programação e sincronização acá. Então, de novo, não está errado utilizar o controlador a bateria, todavia eu tenho uma limitação de programação e eu tenho uma desconexão, eu não tenho como fazer um controle central. Eu tenho controladores como o IBM que vai até 40 programas. E a quantidade de zonas que eu tenho que prender ao mesmo tempo. Os controladores de bateria, eu tenho a capacidade de uma zona solo. Esses controladores medianos, eu posso prender até 3 zonas ao mesmo tempo. E um controlador de grande porte para um sistema grande de riego, você pode prender até 16 zonas ao mesmo tempo. De novo, os controladores se dividem em 2 tipos, os com alimentação elétrica e os que têm controladores autônomos a bateria, que aí há vários modelos, desde o mais chico a lo mais tecnificado com conexão Bluetooth. E vamos agora conectar, vamos poner nosso sistema mais sustentável, utilizando os sensores de flujo ou caudalímetros. E quando eu pongo um sensor de flujo ou caudalímetro, eu tenho como fazer uma calibração do que é um rango de caudal bueno, lo que é malo, igual o filtro. Todavia, se eu tenho mais excesso ou falta de água, eu posso fazer uma programação e tomar uma atitude, ou seja, uma ação por excesso de água ou falta de água. E eu também tenho como começar nosso sistema a ter o consumo de água mensurado a cada mês do ano e depois fazer comparações de los ajustes e mensuales. Agora, o mais poderoso em um hotel, em um sistema grande, imagina vocês que por la noite, se está todo funcionando bem, o sistema me está esperando um caudal de 35 metros cúbicos por hora, está passando 37. Está em um rango aceitável, o sistema funciona bem. Agora, imagina se eu tenho uma fuga de água, se rompeu uma tuberia, ou se roubaram uma boquilha, como está aí. Eu tenho uma fuga de água, imagina o hóspede passando por aqui, ou gente na manhã tentando ir à la piscina e tenho esse chorro de água passando. Eu tenho, então, uma situação como essa que está aqui na pantalla, onde eu tenho uma fuga de água em uma zona. O sistema inteligente, com o sistema de sensor de flujo, ele vai verificar que há um caudal excessivo, ele faz um teste para ver onde está a fuga de água, aísla a zona,
mantém as outras zonas funcionando perfeito e te põe uma mensagem em seu controlador e uma mensagem em seu teléfono ou computadora para te falar que há um problema e você tem que fazer um reparo nesse ponto. Então, ou seja, eu não tenho o risco de manhã prender uma zona ou à noite prender uma zona e fazer toda a fuga de água e ter problemas no outro dia de operação. Então, essa é uma vantagem. Alguns sensores clássicos que se usam em riego, um sensor de lluvia que interrompe la lluvia, o sistema quando há lluvia. Esse sensor também pode ser wireless, ou seja, não há necessidade de inalámbrico, não há necessidade de cables. Um outro sensor é o sensor de umidade de suelo, e em algumas situações é muito bueno ter sensor de umidade de suelo. Ele se instala enterrado, como está aí, de acordo com a profundidade de raízes da vegetação. E eu posso receber notificações que, por exemplo, quando tem fuga de água ou quando tenho como um WhatsApp em meu telefone de alguns problemas, algum cambio de programação que houve em nosso sistema de riego. Vou falar agora rapidamente desse controle de 2 hilos. Um sistema de cableado tradicional é por dizer que cada válvula tem um cable e depois tem um cable comum que passa por todo o sistema. Então, se eu tenho 3 válvulas, eu tenho ao menos 4 cables. Imagina se eu tenho 100 zonas e eu tenho 100 cables mais um chegando ao controlador. Então, o que temos acá é um sistema tradicional, a quantidade de cables que existe. No sistema de 2 hilos, eu tenho um cable solo passando por toda a propriedade. Isso é fantástico. Isso, então, é para grandes instalações, onde eu tenho que fazer cambios constantes, onde eu tenho que fazer manutenção, esse cable fazer o sistema de 2 hilos é muito bueno. E o sistema de 2 hilos é uma conexão direta desde o controlador, com o controlador IBM, hasta nossa válvula, sem nada no caminho. Solamente 2 empalmes que se põem aqui e põem na caja de válvula em nossa válvula. Perfeito? Então, aqui tem um exemplo de um sistema de um cable solo, passando um cable doble, e quando eu tenho que fazer uma ampliação, eu conecto esse cable, uma zona nova nesse cable. Então, é muito fácil de expandir, muito fácil de instalar. De novo, o diagrama elétrico é muito limpo, muito rápido, muito sencillo. E, finalmente, vamos pôr agora esse controlador conectado a um controle central, onde eu tenho o monitoreio e ferramentas e produtos que podem fazer falta e nos fazem diferença. Tudo que está aqui na pantalla são produtos que nós necessitamos em um projeto bueno de paisajismo. E sistema de codificadores, computadora, AutoCAD, mas a ferramenta que mais se usa hoje é essa. E nessa ferramenta eu posso ter o acesso a acender o sistema de riego. E desde uma computadora eu posso manejar vários projetos. É por isso, por exemplo, como um grupo como Vidanta que existe em México, de um ponto central eu posso conectar todos os hotéis e ter um acompanhamento de como está o consumo de água ou como está o riego funcionando. Eu tenho isso também na pantalla de meu telefone. E eu tenho um controlador, como falei, e eu posso acender vários projetos ou vários controladores. Ou eu também posso fazer isso por meio de tabletas ou telefone. Aqui, solamente finalizando nossa apresentação, temos então a capacidade do sistema de ajustar os tempos de riego de acordo com a evapotranspiração. Isso me deixa o riego mais inteligente. Se eu pongo 10 minutos de riego todos os dias, como faz a programação dos controladores de baterias, eu tenho a linha verde. Se eu tenho um ajuste por dia, eu tenho então a linha verde, que está aí abaixo, que tem ajustes a cada dia. Aqui um exemplo de uma toma de dados meteorológicos de um mês, isso foi em Mérida. Mira aqui, eu tenho uma variação de 2,3 milímetros por dia até 5,19 no mesmo mês, que significa quase uma diferença de 3 litros por metro quadrado de área. Estações de bombeio inteligentes são muito importantes. Essas são as estações de bombeio. Essas estações de bombeio conectadas ao sistema, eu tenho um acompanhamento de consumo de água. E, finalmente, temos acá desafios, soluções e resultados, voltando no nosso projeto de Solaz em México. E temos esses pontitos acá, porque não somente o paisajismo necessita de água, mas também eu tenho que aplicar água dulce para sacar a salinidade da planta. Então, isso nos logra, um cuidado especial. Aqui seria o desenho hidráulico com os sensores de fluxo, etc., desse mesmo projeto. Perfeito?
Aquí una vista de la habitación, es muy hermoso ese proyecto. Una otra vista de la habitación es lo que la gente ve por arriba. Tenemos techo verde, ese acá está arriba de ese, que está arriba de ese. Y aquí un detalle de la frecuencia de riego. Cómo es importante siempre manejar los riegos para que la planta desarrolle de una manera saludable y explore al máximo el volumen de suelo. Perfecto. Si usted tiene que tratar con la agua, consulte la experiencia antes, después la razón. Esa es una frase de Leonardo da Vinci que me encanta, que en ese tiempo él ya pensaba cómo la experiencia es importante. Ya vamos ahora a la pregunta y respuesta. Me desculpa porque arrancamos un poquito más tarde y yo avancé también un poco mi tiempo. Perdón. Muchísimas gracias. Qué interesante esta sesión, ¿no? Aparte de que qué bonitas fotos de todos los hoteles y todo esto que nos has platicado. Pues, ¿quién no ha tenido experiencias divertidas con los riegos por aspersión, ¿no? O Exactamente. sea, además, entonces, bueno, es algo muy bonito a la vista, es algo muy bonito, te da mucha paz escuchar también el riego por aspersiones. Es así como algo muy padre. Pues te agradecemos mucho y tenemos unas preguntas por aquí. La primera me dice, en excelente presentación, para tener un costo paramétrico por metro cuadrado de un jardín a nivel habitacional, ¿en qué precio podría oscilar? Excelente pregunta y yo te doy una respuesta que es un poco decepcionante para usted, mas es la realidad. Con 30 años de riego, yo no llegué a un costo por metro cuadrado, porque el costo por metro cuadrado de riego tiene un montón de variables. Uno de ellos es el tipo de paisajismo. Si yo tengo un paisajismo muy exuberante que necesita de aspersores que sale más de la tierra, eso tiene un costo mayor. Entonces, yo tengo tres puntos que me definen el costo por metro cuadrado. Paisajismo, la geometría de la área es muy importante y el tamaño de la área. Es por decir que cuanto mayor la área, menor el costo por metro cuadrado. Entonces, en una vivienda a nivel habitacional, yo no puedo hablar, por ejemplo, yo no puedo hablar que 25 metros cuadrados tienen un costo por metro cuadrado y una casa de 200 metros va a tener otro costo por metro cuadrado, por cierto. Excelente. Otra pregunta, ¿qué herramientas hay para poder obtener un ET promedio por región geográfica? Excelente, Jorge Barroso, mi gran amigo. Esa es una pregunta buena. Existen sitios en la internet y, por ejemplo, hay datos históricos en el Instituto de Meteorología de México, hay datos históricos en el Instituto de Meteorología de Brasil, de México, donde hay un acúmulo por medio de varias ciudades de México. Interesante que la primera presentación que yo hice a Sume, después hicimos una otra sobre créditos, yo entregué, yo puedo compartir con usted, Jorge, después una planilla que tiene las medias históricas de varias ciudades de México mes a mes. Excelente. ¿Es recomendable mantener el mismo diámetro de tubería en un sector anillado con variación de caudal en boquillas? Bien, tenemos que hacer cálculos hidráulicos. Es por decir que un anillo en una línea maestra sí se puede mantener el mismo diámetro, mas generalmente interno a sectores usamos la metodología de telescopía, o sea, tenemos diámetro más grande cerca de la válvula y vamos disminuyendo. Si tenemos un anillo, es un poco complejo el cálculo y no es una respuesta tan exacta si es recomendable o no. Te cuento que es mejor no tener un diámetro solo y trabajando con cálculos bien hechos porque vamos a tener más ahorro de tubería al final. No sé si contesté bien la pregunta, mas... Ok. ¿Cómo conviene calcular el caudal para diseñar un sistema de riego y saber cuántos aspersores se pueden poner por cada estación? Bien, es una pregunta, es casi una aula de diseño. Voy a te contar aquí que esa es una cosa que viene un poco de Estados Unidos. Interesante que siempre viene esa pregunta. Nosotros tenemos una área y en esa área tenemos que poner los aspersores. Entonces tenemos que elegir la boquilla, el tipo de emisor, poner el goteo subterráneo y con cada salida de agua vamos a sumar el caudal total. Entonces, por ejemplo, imagina ustedes que yo llegué a un caudal total de 200 galones por minuto. Y ahí yo tengo una agua disponible, la agua que me suministra la bomba o que suministra
de 50, eu vou ter 4 zonas. Então, eu tenho que sumar os caudales unitários de cada boquilha e chegar a 50 galões por hora. Então, não há número único de aspersores. Se eu estou trabalhando com uma boquilha mais chica, eu tenho mais caudal. Então, se eu tenho uma área que eu tenho 200 boquilhas com caudal chico, talvez e nessa área eu pongo 200. Uma área que eu tenho boquilhas com caudal maiores, eu vou pôr solamente 50 aspersores. Então, não há essa pergunta sempre vem. O número de aspersores por válvula não é uma coisa que sempre passa da mesma maneira. O que passa é que muitas vezes nos Estados Unidos, porque conhecem a pressão da calha, e eles têm como uma receita de bolo, uma receita de torta para pôr X sprays em uma válvula e X rotores em outra válvula. Mas, na verdade, em um projeto de hotéis, um projeto maior, não, tem que ser calculado. ¿Con qué controladores son compatibles los sensores de caudal? En nuestra línea, a partir del controlador SP-ME3, que es un controlador modular que empieza con 4 zonas y llega hasta 22 zonas. Entonces, ese controlador, después tenemos SP-LXME2 y SP-IVM. Todos esos 3 controladores tienen capacidad. ¿No es necesario calcular la presión si trabajamos solo con el caudal? De verdad, buena pregunta. No trabajamos solo con el caudal. Lo que trabajamos es lo punto clave, lo que es lo objetivo, por así decir, o la finalidad de un proyecto bien hecho de riego. En términos hidráulicos, el emisor que está en la situación más crítica, por ejemplo, más lejano de la fuente de agua o una situación más elevada, ese emisor de agua tiene que llegar en él lo caudal necesario y la presión necesaria. Un emisor solo funciona bien con esas 2 variables. Tiene que tener la presión recomendada y el caudal recomendado. Muchas gracias, José. Pues aquí te mandan saludos de Costa Rica, Daniel Arguedas. Ah, qué bueno. Y Santiago Caviglia, también gracias por la presentación y saludos. Excelente, qué bueno que están en los amigos de Costa Rica. Excelente. Ok, pues bueno, no tenemos, también hay muchas gracias desde Chile. Entonces, bueno, tenemos gente de todos lados. Entonces, esta interesante sesión fue muy productiva. Pues bueno, te agradecemos mucho, José, tu tiempo y tu plática, ¿no? Ya tendremos alguna otra oportunidad de tener en otro webinar con Rainbird, ¿no? Con estos temas que ustedes manejan. Y bueno, nosotros les recordamos que Sume comparte webinars, cursos, talleres y otros eventos todas las semanas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta académica y de nuestras actividades para que se sumen a Sume. Muchas gracias a todos y que tengan un maravilloso día. Perfecto. Gracias, José. Vale, muchas gracias. Todo de bueno. Bye, bye. Bye, bye.